Filho, sem intimidade comigo não há como você vencer. Sem dobrar os seus joelhos e na madrugada me buscar. Sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que tenho pra você. Mas sondei seu coração e vi desejo de adorar. Foi pensando então que decidi me revelar e lhe mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier. Pode também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, verá livramento. Graça e paz. Deus continue abençoando a vida dos amados irmãos. Estamos felizes por mais uma oportunidade que temos para cultuar e adorar a Deus. É sempre mais uma oportunidade que nós não sabemos quando será a última. Se teremos amanhã outra oportunidade. Então, que nós possamos adorar a Deus como se fosse a nossa última oportunidade. Se você soubesse que hoje era a última oportunidade, o que você faria? Como seria o seu louvor, sua leitura da Bíblia? Como seria a nossa comunhão? Como seria a nossa doação? Porque de fato nós não sabemos. Achamos que teremos mais um dia, mais uma oportunidade, mas não sabemos. Hoje pode ser minha última oportunidade de culto e a sua. É bom nós repensarmos um pouco sobre isso. Mas vamos orar, agradecendo a Deus por esses momentos que nós vivemos em 2020, que apesar, irmãos, de todas as coisas que aconteceu, nós não tivemos em nossa igreja nenhum caso de óbito. E tivemos famílias aqui com Covid. E Deus, de certa forma, nos privou desse sentimento de dor, de tristeza. Deus nos privou de tudo isso. Minha família, suas famílias, nossa família em Cristo, nós fomos livres desse sentimento. Então, agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Estava conversando hoje com um abençoado e ele, rapaz, para mim 2020 não existiu. Eu disse, para mim existiu. Para mim existiu. E eu vivi as mesmas bênçãos com mais intensidade em 2020 do que 2019. Apesar de todo o acontecido, nós fomos, irmãos, agraciados por Deus. Deus nos guardou, Deus preservou sua saúde, Deus guardou sua família, Deus guardou seu filho, seu neto, que só Deus sabe por onde anda, e Deus livrou. Então, graças a Deus, eu tenho a agradecer a Deus por tudo que vivi em 2020. Foi um ano diferente dos outros que nós passamos, mas a mão de Deus foi real. Então, esse é o motivo da minha gratidão a Deus. E como será 2021? Só Deus sabe.
Então eu quero nesse momento estar trazendo uma palavra de oração em prol dos pedidos que nós fazemos sempre, né? Sempre vamos continuar orando aqui em casa por esses pedidos, que é para nossa nação brasileira, nossos políticos, por todos que trabalham na saúde, na limpeza, na segurança pública, por minhas crianças, pelos amados, pelas famílias, né, tanto dos irmãos que estão presentes como você que nos assiste. Vamos orar. Ó Deus, nós te louvamos e agradecemos, porque em meio a tudo isso que nós presenciamos durante todo esse ano vivido, nós podemos dizer Ebenezer. Nós podemos dizer que até aqui o Senhor nos ajudou. Ó Deus, muito obrigado por mais esta oportunidade que o Senhor nos deu para adorar o teu nome, para te cultuar. Ó Deus, obrigado por o alimento que o Senhor colocou em nossas mesas. Obrigado, Senhor, pelas ricas bênçãos, pela tua proteção, por nos guardarem também as nossas famílias. Te pedimos, Deus, em nome de Jesus, pelas nossas autoridades políticas, pela nossa nação brasileira, por todos que trabalham na saúde, na limpeza e segurança pública, nos supermercados, os nossos motoristas de um modo geral. Ó Deus, a todos que trabalham ali naqueles cemitérios. A minha oração é que todos sejam alcançados pela tua graça salvadora. Ó Deus, em nome de Jesus, conforta o coração de todos que estão passando pela dor do luto. Ó Deus, derrama teu bálsamo confortador. Ó Deus, cura aqueles que estão doentes. Te pedimos, ó Pai, pela restauração da saúde do pastor Adiel, da irmã Cacilda, do irmão Eliel. Ó Deus, da irmã Maria, irmã do nosso amado irmão Cosme. Ó Deus, restaura a saúde dos amados. Ó Deus, te pedimos em nome de Jesus, pela vida de Cosme ali, vizinho de Tânia. Ó Deus, abre o entendimento e o coração daquele homem, Deus, para que ele compreenda as verdades da tua palavra e venha confessar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Ó Deus, cuida das minhas crianças, abençoa, Deus, esses pequeninos que estão aqui louvando, engrandecendo e adorando o teu nome, aprendendo, ó Deus, com seus familiares, com tua igreja a ser fiel, a amar e a priorizar o Senhor acima de qualquer coisa. Ó Deus, não deixa que essa tecnologia do inferno venha, ó Deus, minar a mente dos nossos pequeninos, mas que eles aprendam que devemos amar ao Senhor acima de qualquer coisa. Guarda, Senhor, a tua igreja, abençoa o teu povo. É o que nós te pedimos e desde já agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Eu passo a palavra nesse momento para a irmã Maria José. Ela vai estar trazendo a reflexão da palavra de Deus. E em seguida nós daremos as considerações finais. O irmão Altino vai estar trazendo a palavra de Deus. Salve, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. É sempre bom, né, estar na casa do Senhor, podendo louvar e adorar ao Senhor. Estava um pouco preocupado ali por conta do horário, né? Eu estava em Ilhéus e acabou o horário ficando um pouco apertado. Uma reunião no meio da estrada, mas graças a Deus o Senhor nos proveu e aqui estamos dentro do horário. Eu estava um pouco preocupado, mas Deus sabe todas as coisas, né? Louvado seja Deus. Nós estamos nesse mês trabalhando com a temática, né, priorizando o reino de Deus. Priorizando o reino de Deus. E eu gostaria de convidar os amados irmãos para a gente fazer a leitura em Mateus 6, versículo 25 e versículo 29 e 30. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 25, 29 e 30. Amém? Assim diz a palavra do Senhor.
Por isso vos digo, não andeis cuidadosos, algumas traduções vão dizer ansiosos, né? Quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que as vestes? 29. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Oremos. Soberano Deus e maravilhoso Pai, graças te damos, Senhor, pela porção da Tua palavra que o Senhor reservou para nós nessa noite. Fala, ó Deus, aos nossos corações de maneira ímpar, de maneira singular, Deus, para que saiamos daqui, Deus, cheios da presença do Espírito Santo, Deus, cheios, Deus, da atmosfera que o Senhor preparou para essa noite de hoje. Eu creio, Deus, que sairemos daqui, Senhor, diferente da mesma maneira que adentramos. Por isso, Deus, fala aos nossos corações de maneira sobrenatural, que essa palavra ela venha impactar nossos corações e que estejamos, meu Pai, atento ao que o Senhor falará nessa noite. Que eu suma e que eu desapareça e que o Teu nome venha a ser gloriosamente exaltado. Muito obrigado por tudo, Pai, no nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Meus amados, esse mês, mais uma vez, assim consolidando, né? A nossa temática é priorizando o reino de Deus. Se a gente observar no Evangelho de Mateus, especificamente do capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, quando Jesus começa ali a proferir o Sermão da Montanha, a gente começa a observar que Mateus ele tem um cuidado de começar a trazer detalhadamente o que Jesus começa a ensinar no sermão. Quando você pega lá do capítulo 5, ele começa ali, Jesus profere as bem-aventuranças, né, de Mateus 5, do 1 ao 12, e ele vai seguindo. Mais à frente ele vai dizer, Jesus ensina sobre a lei, Jesus ensina sobre a ira, fala sobre a luxúria, ensina sobre o divórcio, fala sobre a vingança, e especificamente o texto que nós acabamos de ler, Mateus 6, eu queria que os amados irmãos tivessem a vossa Bíblia no colo, ou de fácil acesso, para a gente estar consultando durante o momento da palavra. Especificamente do versículo de número 25 ao versículo de número 34, a palavra do Senhor vai trazer, o Senhor vai nos ensinar sobre ansiedade. Sobre ansiedade. Jesus ensina sobre ansiedade do versículo 25, capítulo 6, do versículo 25 ao 34. E eu queria trabalhar nessa noite apenas com essa temática, ansiedade. E falar de algo, né, que de fato eu sou um pouco ansioso, confesso que melhorei muito, e quando eu lia e quando eu trabalhava essa palavra, né, o Senhor começava a ministrar no meu coração como eu me engajava dentro do que Ele ensinava aqui. Qual era a minha visão, qual era a minha perspectiva, como eu agia, como era meu jeito de ser. E quando você fala em ansiedade, é uma coisa muito... Você fala, nossa, como não tem ansiedade? Né? Hoje é raro. Né? Às vezes você vai para uma entrevista de emprego, ali a mão começa a suar, as pernas começam a tremer, dá aquele frio na espinha, aquele calafrio, você fica ansioso porque você não sabe o que vai ser lhe perguntado, você fica querendo tentar adivinhar, né, o que será lhe perguntado, o que será lhe questionado. Porém, isso momentaneamente, apenas isso, momentaneamente, não é mal, não faz mal. Mas tem pessoas que ela tem uma ansiedade o tempo todo. O tempo todo. Ela está aqui pensando no dia de amanhã. Chega o dia de amanhã, ela começa a pensar no dia seguinte. Está tendo aniversário, ela já está ali, já no aniversário, pensando como é que vai fazer para poder arrumar tudo, organizar tudo. E quando termina tudo, ela já começa agora a pensar no amanhã, como é que ela vai fazer. E assim vai seguindo. O evangelista Mateus, ele traz em todo o livro, né, a vida de Jesus e em especial o momento em que Jesus faz questão de nos ensinar sobre várias situações e temas
que seria trazida até nós durante a nossa vida aqui na Terra. E qual deveria ser a nossa postura, posição ou posicionamento sobre cada uma dessas situações. A gente vai pegar Jesus, ensina sobre o jejum, ele fala sobre o dinheiro, ele fala sobre a ira. E aqui o Senhor esmiuça apenas um pouco de tudo aquilo que a gente iria viver mais à frente. Especificamente no capítulo 6, né, como acabamos de ler, do versículo 25 a 34, o evangelista vai discorrer uma das falas de Jesus sobre um tema que tem afetado a vida de milhares de pessoas. A tão conhecida ansiedade, que nada mais é que um termo, né, geral para vários distúrbios que causam nervosismo, medo, apreensão e preocupação. Tudo isso faz parte do contexto de ansiedade. E a palavra do Senhor vai dizer: não andeis ansiosos. Entendeu? Veja como o Senhor tem essa preocupação e sabia que nós iríamos viver um momento de nossas vidas quase que com uma situação dessa como se fosse uma situação normal. Hoje é difícil você não ter alguém na família que não é ansioso, de você não ter alguém no trabalho que não é ansioso, de você não ter alguém na igreja que não seja ansioso. Em todo lugar hoje você participa e você tem esse princípio de ansiedade. Baseado nisso, eu fui tentar buscar um pouco de como é que isso hoje está no mundo, né? Olha, a gente observa que a Bíblia, né, tem um período de descrição que, se a gente pegar de lá para cá, muita coisa se mudou. Mas veja a preocupação de Jesus. Olha quando a Bíblia foi criada e olha de onde nós estamos. Olha a visão que Jesus já tinha do que iríamos enfrentar. E aí eu fui dar uma olhada em alguns artigos que trouxesse falando justamente sobre isso. E como estaria o mundo hoje, exatamente hoje, quando a palavra do Senhor vem nos falar sobre o princípio da ansiedade. E aí eu consegui uma matéria do UOL, lá no mês 5 de 6 de 2019, ano passado. Uma matéria do UOL que divulga, né, divulgada pelo escritor Ricardo Gagliardi, que traz como título: o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Olha que impressionante, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, diz a OMS, a Organização Mundial da Saúde. Mais uma vez, ganhamos o posto. O texto a seguir, ele traz a notícia da seguinte forma: o Brasil sofre uma epidemia de ansiedade. Segundo os dados da OMS, a Organização Mundial da Saúde, o país tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo. São 18,6 milhões de pessoas, equivalente a 9,3% da população hoje sofre de ansiedade, né? E convém com esse transtorno, ou vive com esse transtorno. Um tabu que, em relação ao uso de medicamentos, entretanto, ainda permanece. E aí ele traz um complemento, uma contextualização do Dr. Martins, que é psiquiatra do Hospital das Clínicas, que ele diz o seguinte, ele vai dizer o seguinte, ó: há duas frases que ele mais ouve na clínica, são: eu não quero tomar remédio, isso dito na primeira consulta, e não quero mais parar de tomar remédio, na consulta seguinte. Ele encerra dizendo que a gente tem muita resistência porque existe muitos mitos, né? Ficar viciado, bobo, engordar, etc. E ele fecha esse tema. Uma palavra simples, mas que está no nosso contexto diariamente. Diariamente. E me chamou a atenção justamente sobre isso. E eu falava: meu Deus, mas por que justamente isso? Por que o senhor quer falar? E aí eu parei para olhar dentro de mim. Eu já fui ansioso porque assim, a gente trabalha com venda, você fecha um mês, virou mês, começa outro. A pressão é do mesmo jeito. É uma alegria momentânea. Fechou o mês, fechou positivo. No dia seguinte você já recebe um e-mail com a meta. Sua meta do mês. E aí você cabeça quente de novo. E graças a Deus o Senhor tem trabalhado isso na minha vida. Eu digo isso porque, em função dessa pandemia, logo quando eu fui contratado na empresa, que eu vim para o mercado, e aí teve a questão da pandemia, travou tudo, e a pergunta que eu fiz ao Senhor foi o seguinte: falei: Senhor, e agora?
Você já começa a ficar um pouco preocupado com a situação. E minha esposa falou, e aí, será que vocês vão demitir o pessoal? Será que você vai demitir vocês? Só que eu tinha uma paz dentro de mim. Eu falei, Senhor, foi o Senhor que abriu essa porta. A tua palavra me pede que eu confie. E assim eu fiz. Ela chegava às vezes, eu olhava no quarto, como é que eu estava ali, eu estava trabalhando, a gente trabalhando em home office, ela sempre preocupada, olhando, e eu tranquilo. Falei, Senhor, o Senhor vai me honrar. E graças a Deus, hoje o pastor aqui na frente falando justamente sobre as oportunidades. Antes de vir para cá, durante esse período, a gente estava participando de uma reunião de fechamento do ano. Quer dizer, o ano ainda nem acabou, a gente estava fazendo hoje um fechamento de ano, né? E aí, graças a Deus, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, não por mérito meu, não porque eu mereço, mas pela graça que é o favor imerecido, o Senhor está me permitindo chegar a um número positivo com crescimento. Então, assim, eu louvo a Deus pelo que o Senhor tem preparado. Não foi eu, mas eu sei que foi a mão do Senhor em todo momento. Quando não tinha nada, o Senhor provia e as coisas aconteciam. E aí a gente fala de ansiedade, mas como não falar de ansiedade? Né? Num momento como esse, você fica naquela expectativa, mas ao mesmo tempo eu aprendi a descansar no Senhor. A gente falava exatamente no sábado pela manhã, eu e o pastor, a gente comentava justamente sobre os 3 homens da fornalha. A confiança, o confiar no Senhor. E entender, né, o zelo do Senhor. O texto que nós acabamos de ler, a gente observa mais uma vez, eu digo mais uma vez, porque quando você pega lá em Gênesis 1, especificamente no versículo 26, né, Deus já tinha dito o zelo e o carinho que Ele tem por nós. O texto vai dizer, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, né, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil. Voltando para o texto que nós acabamos de ler, de Mateus 6, veja o que é que o texto diz. Mais uma vez, o que é que Jesus agora vem reconfirmar. Porque nós seres humanos, parece que nós temos a mente curta, né? Passou uma coisa ali e você já esqueceu. Aqui agora vem uma confirmação por parte de Jesus para nós. E ele pergunta aqui, ó, no capítulo 6, o versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos ou ansiosos, algumas traduções, quanto à vossa vida, né? Pelo que há de vestir, pelo que há de comer, pelo que há de beber, né? Nem pelo que o vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que as vestes? E no 29, mais uma vez, Jesus enfatiza aí, ó, eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste as ervas do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Mais uma vez, o amor de Deus é expressado sobre a minha e sobre a tua vida. E muitas vezes a gente esquecemos. Por alguns momentos a gente esquecemos. Jesus vivia naquele tempo com pessoas que demonstravam um princípio de ansiedade. E eu fui entender um pouco de por que a ansiedade estava introduzida ali. Uma vez que a gente observa que a ansiedade nada mais é que um termo geral para vários distúrbios que causam nervosismo, medo, ampressão e preocupação, a gente observa que Jesus já vivia naquele tempo com pessoas que já demonstravam um princípio de ansiedade, fosse por parte daqueles que já seguiam ou por pessoas que já percorriam o caminho dos mandamentos do Senhor. Muitos em busca de riquezas, outros em querer ter já por certo a salvação, como podemos ver em Mateus 10, 21 e 22, quando fala lá sobre a parábola do jovem rico. A parábola do jovem rico. Perdoe, Marcos 10. Marcos 10, do 21 e 22. Marcos 10, 21 e 22. No 17, Jesus começa a ter o diálogo com o jovem rico. No 21, ele vai dizer, e Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse, falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Olha o convite de Jesus. E vem e segue-me.
Mas veja o versículo 22. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. A preocupação dele era ouvir uma resposta positiva da parte de Jesus, quando ele começa a indagar, mestre, né? E ele esperava que por fazer tudo, ou quase tudo, ele entendia que ele fazia tudo, ele achava que ele já tinha, por mérito, o reino de Deus. Mas ele queria ouvir aquilo da boca do Senhor, e isso de fato era uma preocupação que ele tinha. E muitas vezes nós somos ansiosos, estamos tão preocupados, que na maioria das vezes não acontece aquilo que a gente fica tão preocupado, tão ansioso em ir aguardando que a coisa vai acontecer e não acontece. Muitas vezes nós acabamos nos frustrando porque achamos que os nossos pensamentos, os nossos planos, os nossos sonhos são os mesmos sonhos de Deus. E quando ele mostra que isso, que não é o mesmo sonho dele, muitas vezes nós acabamos nos frustrados. Porque a gente quer tanto uma coisa que a gente às vezes esquece de olhar para a probabilidade das coisas que podem dar errada. A gente precisa entender e ponderar isso aí. A parábola do jovem rico, tal fato, não deixa de ser uma ansiedade, pois sua atitude demonstrava que se encontrava preocupado em herdar o reino de Deus, mas já queria ouvir da boca do próprio Jesus uma resposta positiva. Aquele jovem rico não conseguia ver os tesouros no céu, não conseguia ver que os tesouros dos céus são eternos e não passageiros como as riquezas da terra. Jesus queria mostrar-lhe quão as riquezas do céu valem infinitamente mais do que as suas posses. E essas não podem dar-lhe a vida eterna. Nós ouvimos um pouco sobre isso, sobre o pastor. Esqueço do pastor que ministrou aqui no domingo, o pastor Luciano. O pastor Luciano, ele trouxe um pouco dessa tese, de muitas vezes, né, muitos irmãos às vezes, está com foco numa riqueza. O foco dele está em bens. E muitas vezes, quando você mexe um pouco ali, olha, tem que desfazer disso, ele já coça um pouco a cabeça. Porque ele não quer desfazer de nada. Onde é que está o coração dele? É ruim um irmão hoje ter uma condição de vida melhor? Não. Pelo contrário, hoje mais merecedor, né? Mais do que merecedor. Mas a gente precisa mais uma vez entender que o Senhor nos chama não para viver eternamente aqui, mas para viver eternamente no céu. E que as coisas aqui são passageiras. Nós hoje vivemos um processo de inversão de valores muito grande. Nós amamos as coisas, né? Amamos as coisas, gostamos e gostamos das pessoas, quando nós deveríamos gostar das coisas e amar as pessoas. Ou muitas vezes nem gostar, porque a gente precisa entender que tudo aqui é passageiro. E quando você se apega a determinada coisa, quando é para ajudar alguém, muitas vezes você se priva, você fala, rapaz, eu não vou seguir ali, porque não, tá bom, vamos orar, né? Eu disse até aqui uma vez, às vezes nós vimos aí fora algumas determinadas situações onde às vezes o irmão não tem nem uma conta de energia, ou não tem nem dinheiro para poder pagar uma conta de energia. E às vezes o irmão está com dinheiro no bolso e sabe o que o irmão fala? Vamos orar, irmão, que Deus vai prover. O dinheiro está no bolso, irmão, é só tirar aí. Mas é mais prático eu interceder, ajudar ele em oração, para não mexer no meu. Isso é natural do ser humano. Isso é natural do ser humano. Então, quando a gente começar a entender essa valorização de irmão, de comunhão, a gente começa a ter uma visão totalmente diferente do que é viver para o mundo e do que é viver para Deus. De fato, viver para Deus. Assim como ele, assim como aquele jovem, nós, em muitos momentos, temos trilhados por caminhos semelhantes, quando deixamos a preocupação excessiva tomar conta da nossa mente, esquecendo que Deus é nosso provedor, ou muitas vezes até mesmo duvidando que Deus é capaz de resolver aquele ou aquela situação. A gente vê, é comum a gente ver às vezes, o irmão ora, entrega na mão do Senhor e ele fica ali, nossa, será se vai dar certo? Será se vai acontecer? Rapaz, será se às vezes é uma entrevista de emprego e ele ora ao Senhor e chega e vai para aquela entrevista,
sai de lá radiante, e aí quando ele chega em casa ele fala, será que eu não conheço ninguém que conhece aquela pessoa para poder dar um jeitinho? Cadê a confiança, irmão? Cadê a confiança em Cristo? Cadê o colocar nas mãos do Senhor? E a gente observa que quando isso é para acontecer, Deus prepara tudo. Deus prepara tudo. Antes de vir para cá, eu conheci um rapaz na loja. Eu só conhecia de nome, na realidade, né? Eu estava para ser atendido e ele perguntou onde eu trabalhava. Eu falei, aí ele se apresentou, né? Ele trabalha com ventiladores da Tron. Aí eu falei, rapaz, que maravilha. Eu falei, olha, nós estamos até querendo comprar uns ventiladores lá para a igreja, né? Que eu lembrei daqui de cima, que é um pouquinho quente, e a gente colocar aqueles ventiladores pendurados ali, né? E eu falei com ele, falei, olha, meu amigo, nós estamos fazendo uma reforma lá na igreja lá e a gente tinha muita vontade de comprar uns ventiladores, pelo menos comprando de 1 a 1. Aí ele falou bem assim, você é de que igreja? Eu falei, Batista, Monte das Oliveiras, lá em Itabuna. Aí ele falou bem assim, eu também sou um servo de Deus. Ele é já um senhor de 74 anos. Aí ele falou bem assim, rapaz, eu posso fazer o seguinte, eu posso agitar para você comprar preço de custo e abençoar a sua família também. Mas a linha de pensamento, no conversar, ele falou bem assim, Altino, né, eu estou lhe conhecendo agora. Eu fui visitar meu filho na Bolívia. E aí, quando eu cheguei lá, estava tendo uma manifestação para tirar o presidente da Bolívia. Eu cheguei lá em meio a essa situação. De repente a gente vai passando e bomba e tira aquele negócio todo. A gente ficou recostado na parede, a gente estava andando, não tinha mais para onde a gente ir. Ou a gente ia para o meio do fogo cruzado, tinha uma parte de um lado e outra parte do outro. E do nada parou-se uma Pajero. Ele falou assim, os ricos lá, a maioria, quase todos, ele tem uma Pajero, tem esse carro SUV, né? Os carros SUV. E de repente parou um boliviano e ele falava comigo, adentra. E aí eu fiquei assim, aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, só tinha tiro de um lado e bala do outro. Ele falou, é você. Aí eu entrei no carro, mas sem entender nada. Aí eu perguntei para ele, falei assim, mas por que você parou para mim? Né? O pessoal aqui não gosta muito de estrangeiro, né? O branco de olho azul. Aí o rapaz respondeu para ele, falou bem assim, não foi eu não, foi uma voz que veio no meu ouvido e falou, para ali, pegue ele. E ele falou bem assim, veja a providência de Deus, como Deus prepara o momento certo. Ele falou, eu não entendi naquele momento. Eu estrangeiro, num país que não conhecia ninguém, só meus filhos fazem medicina lá. Tinha ido visitar, encontra-se caos de guerra. Então a gente vê a providência de Deus, quando a gente menos espera, Deus coloca a mão ali, ó, e cuida dos seus. Isso foi um testemunho muito lindo, isso a gente já na sala para poder entrar. Eu para ser atendido, ele já estava saindo, mas ele falou assim, ó, meu irmão, eu vou te dar meu telefone, se depois você quiser me ligar, eu vou estar até pegando uns lá para a igreja, né? E se você se interessar depois, eu vou te passar os preços, agora não chega agora, só vai chegar lá para final de janeiro. E aí você compra e tal, pelo menos eu não deixo de dar minha contribuição para a tua igreja e deixar de você comprar direto. Então, irmãos, a gente vê o zelo e a preparação de Deus em tudo. Foi uma coisa pequena, sim. A questão da compra do ventilador, que eu estava conversando com ele. Mas olha o testemunho dele. Olha o tamanho do testemunho dele. E quantas vezes o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem colocado as mãos e protegendo os seus, e muitas vezes a gente não vê. Ou a gente vê e tem aquele agradecimento momentâneo. Agradeceu ali, saiu e esqueceu. Aí chega de noite, você deita, e ali passa, e acabou, e você não tem um coração grato ao Senhor. Pelo livramento, pelas oportunidades. E no natural do homem, né? No natural do homem, é querer sempre, muitas vezes, agir pela força do braço. Tem um irmãozinho em Cristo, ele falou, rapaz, vamos fazer jiu-jitsu, acho que ele faz jiu-jitsu. Né? Aí eu falei, meu irmão, na hora até pensei, né? Falei, rapaz, aí depois eu lembrei, falei, minha dependência tem que estar onde? Em Cristo. Aí eu falei para ele, falei, rapaz, eu não vou não. Ele olhou assim para mim, por quê? Eu falei, porque se Deus ele guarde um rapaz desse vir em cima de mim, eu vou tentar logo imobilizar ele. Onde é que está meu pensamento em Cristo? Primeiro foi eu, aí depois eu vou pensar em Cristo, eu vou dizer para ele que eu sou um servo. Mas se eu não souber lutar e um cara desse vir com um revólver, a primeira coisa que eu vou dizer é, Senhor, me ajuda. Então eu vou entender que o Senhor é primícia na minha vida, eu prefiro ficar de fora. Ele, não, então você tem um conceito errado. Eu falei, então meu irmão, você siga seu caminho que eu sigo o meu. Deixa eu medroso mesmo. Entendeu, irmãos? Então o que a gente observa, né?
Jesus ele vem nos mostrar, com essa contextualização, que nossa dependência deve estar exclusivamente nele. Desde o primeiro momento que nós abrimos os olhos, que nós acordamos pela manhã, que nós recebemos o fôlego de vida mais uma vez, a gente precisa entender que a nossa confiança tem que estar no Senhor. Quando a gente abrir os olhos pela manhã, Senhor, muito obrigado. Porque o Senhor está lhe confiando ali mais um dia. Mais um dia. Não para que você seja a mesma pessoa, mas para que sejamos diferentes em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Não que eu preciso ser mais um vendedor nato, ou isso, ou aquilo, outro. Eu entendo que o Senhor nos permite levantarmos pela manhã, porque o Senhor quer nos trazer algo de novo. O Senhor quer nos oportunar a vivermos novas experiências. E a gente precisa entender que a nossa confiança ela tem que estar em Cristo. Quando eu entendo que a minha confiança precisa estar em Cristo, quando eu começo de manhã agradecendo, eu entendo que eu dependo, que eu estou sendo grato a uma outra pessoa, que é Cristo Jesus. Que é Cristo Jesus. Procurasse por algo, né? Preocupasse por algo em determinada situação errado? Não, momentaneamente não. Mas quando aquilo torna-se excessivo em nossa vida, sim. Ele deixa de ser algo momentâneo, porque é natural. É natural um filho sair e um pai ficar um pouco preocupado. Mas você sentou ali, entregou nas mãos do Senhor, senta e descansa. Quem guarda ele, não. Quem vai guardar ele não vai ser eu e nem vai ser você, mas é aquele que pode tudo. Quantos livramentos a gente tem visto Deus colocar nas mãos, né? E a gente precisa entender que o problema ou aquela situação, né, do livramento que o Senhor nos permite, e não forçar o braço, ou simplesmente a sabedoria. Não, eu posso ir, eu vou resolver, né? E a gente tem visto hoje especificamente, quando a gente durante a reunião a gente falava sobre um devido dado que trouxe a Abramat. A Abramat é uma associação que ela mede o índice de crescimento, ela prevê, ela faz uma prévia, né, de um índice de crescimento anual, como será. E a previsão dela para esse ano, no início de março, logo do início da pandemia, era para uma queda de menos 2%. Era para uma queda de menos 2%. E graças a Deus nós estamos fechando com um crescimento de 15%. Então a gente observa que a previsão do homem, ainda que você seja consultor, que seja, né, o cara especialista na área, a gente sempre vê que a tendência do homem é falhar, quando a decisão é por conta dele. Quando ele entende que ele acha que ele sabe, que não é porque eu estudei em Harvard, e isso e aquilo outro, eu tenho um conhecimento. Mas a gente observa hoje, né, a previsão do tempo. Hoje o homem diz que vai chover, o que é que Deus faz? Abre um sol. Daqui a pouco o homem diz que vai haver sol, deu chuva. É tanto que já mudaram, se vocês observarem aí os noticiários com relação ao clima, é sempre assim, sol aberto com possíveis pancadas de chuva. Porque ele já sabe que com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Então a gente precisa entender e expressar a nossa confiança expressamente no Senhor. Quando Davi tinha momentos de preocupação ou de dúvidas, ele olhava para o monte e sabia que do alto viria o socorro. Ele tinha certeza que do alto viria o socorro. Mesmo Davi sendo rei, a gente observa que o coração dele era sempre diante do Senhor. Ele poderia tomar qualquer decisão e fazer isso aqui, fazer aquilo outro. Ele poderia simplesmente construir o templo, quando Deus brotou no coração esse desejo dele de construir, né, um templo. Ele poderia simplesmente chegar lá, mas ele ouvia a voz do Senhor. Ele consultava ao Senhor, mesmo tendo o poder que ele tinha como homem. E aí eu queria trazer apenas 2 momentos de reflexão para essa noite. 2 momentos de reflexão. Primeiro, é preciso ter um coração grato. Somente quando você tem um coração grato, você começa a entender que Cristo é aquele que vai lhe prover de tudo. Você já começa agradecendo e dizendo o seguinte: Senhor, ainda que eu não alcance a salvação, graças te dou, porque o Senhor entregou a vida do teu filho por amor a mim.
Nós temos motivo de sobra, irmãos, para ser gratos ao Senhor, ainda que não venhamos receber nada dele, porque o presente maior ele já deu, foi Jesus lá na cruz, por minha vida e por sua vida. Isso é motivo suficiente para termos um coração grato diariamente. Diariamente. Eu só não conseguirei ser capaz de ter um coração grato se eu for capaz de entender. Eu só conseguirei ter um coração grato se eu for capaz de entender que tudo que eu tenho, que tudo que eu sou e tudo que a mim é concebido não vem por mérito das minhas próprias mãos, mas vem de Cristo. Hoje, quando eu recebi esse resultado, desculpe, irmãos, quando eu recebi esse resultado, a primeira coisa que eu me lembrei foi dos momentos de dificuldade. Os momentos que eu pensava assim, como é que eu vou conseguir? E Deus me dava uma venda ali, ó. Puf, coisa acontecia. E eu falava, olha, a mão de Deus. E aí no dia seguinte, o pessoal, números, né? Porque a gente observa muito que geralmente as coisas acontecem muito na vida do ímpio, mas isso não pode servir como referência para nós cristãos. Pelo contrário, se servir, serve somente para que possamos estar clamando mais a Deus. Senhor, me ajuda porque eu tenho o Senhor na minha vida, mas não porque eu preciso vender mais que fulano, porque eu preciso ter mais bem do que Beltrano, porque fulano não serve ao Senhor e tem riqueza, isso, aquilo, outro. Pelo contrário, a nossa dependência, a nossa riqueza está no céu. A gente precisa depender de Cristo. Eu só conseguirei ter um coração grato quando eu entender que antes de mim é Cristo, que antes da minha família é Cristo, que antes das minhas filhas é Cristo. Eu vou entender que quem me deu a minha vida foi Cristo, que quem permitiu a minha família foi Cristo e quem trouxe as minhas filhas foi Cristo. Cristo precisa ser o elo de ligação entre eu e minha esposa, entre eu e minhas filhas, entre eu e meu irmão. Ele precisa estar sempre no meio, entre eu e o outro, para que eu consiga, primeiramente, buscar olhar para Cristo e não para o outro. Porque muitas vezes é natural a gente só olhar e só enxergar os defeitos um do outro. Porque geralmente é sempre assim, né? 1% de defeito, 99% de virtudes. Mas a gente nunca consegue enxergar as virtudes. Só nos atentamos para os defeitos e pegamos esse pequeno defeito de 1% e queremos torná-lo grande. 1 Timóteo 1,12, a gente vai observar o que é que Paulo diz. O que é que o apóstolo Paulo diz? Paulo vai expressar a gratidão que encontra-se no seu coração e diz: eu dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. De maneira mais simples, Paulo aqui agora quer expressar a sua gratidão, porque o Senhor o levantou como mensageiro da sua obra. Paulo começa a entender que aquilo não vem, perdoe, irmãos, porque é mérito seu, porque ele tem conhecimento, porque ele tem uma desenvoltura no falar, ele fala vários dialetos, mas ele começa a entender que aquilo é simplesmente pela graça, pelo favor imerecido que Deus tem concebido na sua vida. Paulo entende e ele começa a expressar isso aqui, falar para os irmãos: olha, eu agradeço a Deus pela oportunidade que o Senhor tem me dado de ser uma ferramenta no seu ministério. Ele poderia simplesmente dizer: não, eu estou aqui porque simplesmente eu tenho um bom conhecimento, eu tenho bons relacionamentos, as pessoas me temem, isso tudo fica mais fácil eu conduzir, né, no punho de ferro. Mas pelo contrário, a gente observa que quando Paulo verdadeiramente ele encontrou a Cristo, Paulo tirou toda aquela roupa dele de perseguidor, né, de um grande homem, de grande influência, e se despiu e se colocou na presença do Senhor e procurou ser usado diariamente por Cristo. Paulo não tinha medo. Paulo não tinha medo. A gente observa as perseguições. Cada vez que Paulo era torturado, quando saía, Paulo voltava a falar da palavra do Senhor novamente. E muitas vezes a gente
fica esperando uma oportunidade para falar do amor de Deus. Confesso aos amados irmãos que domingo eu saí daqui bem pensativo com a pregação que nós tivemos. Qual é a importância que nós estamos dando às coisas do Senhor? Eu tenho de fato priorizado o reino de Deus? Ou tenho priorizado as minhas vontades? Isso me trouxe uma grande reflexão. Eu dormi com esse pensamento. Na segunda-feira, eu tive uma reunião com o cliente e começamos a conversar e falamos um pouco da palavra de Deus. E eu mais uma vez expressei que o que eu tinha ouvido aqui no domingo à noite estava ainda latente no meu coração. E eu falei com ele, meu irmão, eu fui eleito pelo Senhor para fazer a diferença, para contagiar pessoas. E diariamente meu pensamento tem que ser assim. Isso está me incomodando para que diariamente eu seja assim. E a gente conversou, a gente acabou saindo, eu e falamos algumas coisas voltadas para o reino de Deus. E como foi bom aquele momento, não só para mim, mas como para ele, né? Altino, isso foi muito bom, esse despertar, essa palavra que você trouxe hoje de manhã. Eu fui lá para vender. Olha como é que Deus faz, né? Eu saí, ele falou, dá para você dar um pulinho aqui? Geralmente ele sempre me liga e fala, mandei no teu e-mail. Ele mandou no meu e-mail e falou, dá para você dar um pulinho aqui? Eu falei, só se for agora. Peguei o carro e fui para lá para uma reunião com ele. No término da conversa, a gente entrou na palavra do Senhor. E eu falei para ele, olha, algo foi muito forte ontem na pregação. E me levou para casa bastante, me fazendo refletir. Se eu estou dando muito, se eu estou dando um pouco, se eu não estou dando nada a Cristo. O que eu entendi é que se eu estou dando alguma coisa, eu posso dar ainda mais. Eu posso dar ainda mais. E nós conversávamos justamente sobre missões. Falávamos sobre missões, falamos um pouco sobre missões, sobre a pregação do Evangelho, sobre às vezes as oportunidades que a gente tem de falar do amor de Deus e a gente deixa de falar porque a gente acaba esperando o momento certo. E às vezes Deus prepara o momento ali e às vezes só um Jesus te ama já faz uma grande diferença e às vezes a gente não fala. Não vou falar porque, sei lá, o cara é empresário, o cara é um dono de não sei o que, o cara é isso, o cara é aquilo, ou fulano é desse jeito, eu não vou falar de Jesus. Não, meu irmão, Jesus te ama. Jesus te ama. E deixa que Deus prepare o momento. Deus prepara ali e muitas vezes ele olha, observa e vê a diferença e às vezes se aproxima mais, começa a conversar. Só que nós temos esperado os momentos e as oportunidades. Ou muitas vezes ficamos, como o próprio texto diz, preocupado e ansioso esperando. Não vou esperar ali para a coisa acontecer. Deixa. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. Não é eu e nem você. Mas a gente precisa abrir a boca para falar do Evangelho do Senhor. Às vezes não falamos porque não queremos magoar nosso irmão, ou não queremos magoar nossa mãe, ou isso, aquilo, porque minha mãe é desse jeito, o santo de casa não faz milagre, e muitas vezes a gente deixa de falar. Mas fale do amor do Senhor, fale com zelo, fale com amor, ponha Cristo na frente, para não ser muito o eu, para não ser o homem falando ali, expressando uma opinião, mas Cristo falando, porque o Espírito Santo é quem convence. Se entendermos que até mesmo o pão que nós comemos não somos nós que fazemos, mas sim uma outra pessoa, a gente começa a entender que nós dependemos sim um do outro. Quando eu entendo que pela manhã o pão que eu vou comer, o biscoito, não sou eu que faço, ou muitas vezes até eu mesmo que faço, mas quem trouxe quem preparou todo aquele ingrediente, quem trouxe tudo aquilo, né? Foi alguém que preparou, que levou para o mercado, eu começo a entender que eu dependo mais do irmão. Então, primeiro, irmãos, é preciso ter um coração grato. Segundo ponto, é preciso confiar. Quando eu tenho um coração grato a Deus, eu falo, foi o Senhor que preparou? Senhor, dê-me um dia na tua presença. E aí eu preciso aprender agora
a confiar. É fácil? Não. Não é fácil. Quando eu e o pastor conversávamos sobre os 3 homens da fornalha, a gente falava sobre a questão da confiança. Que na palavra não tinha dizendo vai, ou dizia fica. Mas eles foram e lá conseguiram sensibilizar o coração de Deus. A palavra não diz fica, não vai, né? Ou incentiva aí. Eles vão simplesmente confiando que o Senhor ou os livraria e se morresse, morreriam no nome de Jesus. Confiar. Salmo 118, versículo 9, versículo 8 e 9. Salmo 118, versículo 8 e 9. Veja o que diz a palavra do Senhor. 8 e 9. E é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Olha a confiança. Davi era um rei que sempre confiava plenamente no Senhor. Mesmo sendo rei, mesmo diante de todas as suas dificuldades, ele não se colocava à frente, entendendo que ele iria resolver tudo à força do seu braço. As suas decisões eram sempre pautadas no que o Senhor lhe ordenara, sempre trazia diante do Senhor. E a gente observa, né, o clamor de Davi, especificamente quando você chega aqui no Salmo 86, veja o que Davi diz: inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Davi era um rei, Davi tinha riquezas, Davi poderia muito bem tomar decisões e falar, não, eu quero isso, eu quero aquilo, faça isso aqui, tira aquilo e coloca lá. Mas ele entende que ele precisa primeiramente, ele tem um coração grato por tudo que Deus preparou para a sua vida e ele tem a confiança de que é o Senhor que vai fazer com que ele cresça diariamente. Com que ele cresça e ele evolua espiritualmente, como ser humano, como homem, como rei, e para que suas decisões fossem mais assertivas, né? Que as suas atitudes fossem mais assertivas, e para isso ele sempre orava ao Senhor. Outro exemplo de confiança, nós temos aí Jó. Quem não conhece a vida de Jó, né? Jó foi provavelmente o mais conhecido como uma pessoa que confiou e teve fé na Bíblia. Porque a gente observa toda a trajetória vivida por Jó e por muito menos irmãos. Tem muita gente pulando fora. Apertou um pouquinho, cai fora. Apertou um pouquinho ali, olha, eu vou sair porque não dá. Mas a gente observa o quanto Jó sofreu, o quanto Satanás tentou sobre sua vida. Jó perdeu a esposa, Jó perdeu os filhos, Jó perdeu seus bens. E no final, os seus amigos falaram, Jó, confessa, Jó, o pecado. Diz aí o que você fez aí, porque isso aí com certeza não é nada em vão. E até a sua esposa, né, amaldiçoa esse Deus, Jó, e morre. Mas a confiança em Deus fez com que ele pudesse ser exaltado. E ali nós temos um exemplo de confiança. Muita gente às vezes confunde a confiança com a paciência, fala a paciência de Jó. Ei, fulano, ele tem a paciência de Jó. Mas é a confiança, irmãos, é confiar até o último instante. É entender que até o último momento Deus pode agir, Deus pode virar ali nos 45 do segundo tempo a chave e te dar uma resposta positiva. Por isso, nessa noite, eu quero somente compartilhar esses dois momentos de reflexão. Primeiramente, é termos um coração grato a Deus e aprendermos a confiar no Senhor. Quando, de fato, nós aprendermos a confiar no Senhor, a gente vai aí agora exercitar o que diz lá em Mateus 6, versículo 33, que vai dizer, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Amém? Que Deus possa estar nessa noite trazendo a reflexão aos nossos corações e que a gente possa, de fato, entender o que o Senhor
tem falado aos nossos corações, se temos sido ansiosos para crescer na presença do Senhor ou simplesmente para fazer aquilo que nos satisfaz. A minha satisfação está hoje em ganhar alma para Jesus ou está hoje em adquirir uma casa nova, um carro novo, uma roupa nova, um terno novo, ou seja lá o que for? Onde é que está a prioridade? O texto diz, buscar primeiro. O que é que tem sido primeiro na sua vida e na minha vida? Que essa reflexão venha para nós nessa noite e que ao deitarmos hoje a gente possa colocar isso diante do Senhor. Dizer, Senhor, onde está a minha linha de pensamento? Onde está a minha premissa? Onde eu tenho colocado os meus olhos, o meu pensamento ou minha mão como prioridade? Que seja essa reflexão que o Senhor fale em nós nessa noite. Amém, irmãos? Com a palavra, o pastor Edson. Amém. Graças a Deus, uma palavra muito abençoadora. Que possamos priorizar a Deus em tudo. 2021 está chegando. A receita é a mesma. Priorizar a Deus, priorizar o reino, priorizar as coisas que de fato importam para Ele. Que Deus continue abençoando Altino, sua vida, sua família e guardando a todos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja uma realidade em nossos corações, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe.